Boa noite a todas as pessoas presentes, à mesa dos vereadores, senhoras defensoras. Eu faço questão de me manifestar, porque neste mandato, aliás, uma coisa inédita, já é a segunda comissão processante, isso nunca aconteceu em Avaré, no mesmo mandato, nós estamos analisando, e isso é um desgaste muito grande para essa casa e para nós individualmente, porque não é agradável essa posição de julgador, principalmente nós, que ao contrário da doutora Rosângela, não somos o direito. Então, a gente fica realmente bastante incomodado, mas tem que se preparar para esse momento, e foi o que eu tentei fazer. No dia de finados, eu me debrucei sobre o processo, aliás, muito bem elaborado da Justiça Federal, li na íntegra, anotei os principais pontos, e, de fato, como bem disse a doutora Rosângela, nós vamos aqui analisar, de uma maneira com viés político, o que é falta de decoro. É isso que nós estamos analisando. Se o que foi feito, ou pretensamente foi feito por esse vereador que está sendo julgado hoje, nós faríamos igualzinho. Se foi feito por ele, pelos seus assessores, por aquelas pessoas que o rodeiam no seu gabinete, que não são poucos, a gente sabe que o vereador Tucão parece que tem um gabinete que mais parece um escritório. Essas pessoas frequentam lá habitualmente e muitos deles vieram aqui depor, como testemunhas. É óbvio que iam falar bem do vereador Tucão. Alguns estão ali diariamente conversando com o vereador. Agora, por que aconteceu tudo isso? Porque tem um cidadão que está aqui presente, que é o Valdinei Muniz, que, naquele momento, provavelmente, ele que fez, como diria um outro vereador dessa casa, N's denúncias, né, contra muita gente, talvez servindo o interesse de um esquema político que estava fora do poder num certo momento, parece que agora voltou, e, naquele momento, era interessante fazer a denúncia. Agora vem como testemunha aqui e fala, não é bem isso que eu quis dizer. Mas, quando você pega os autos, ele não compareceu nas primeiras oitivas, depois, na frente do delegado, ele disse que reiterava todas as denúncias feitas. Qual é o verdadeiro Valdinei Muniz? O que fez a denúncia, o que não compareceu para depor, aquele, na hora, na frente do delegado, reiterou as denúncias, ou aquele que veio como testemunha aqui? Qual é o verdadeiro? Ou todos são falsos? Então, uma pergunta que eu faço, porque, se na origem ele nega tudo agora, que é conveniente, porque está no poder, né? Basicamente é isso, para a gente entender esse trâmite, esse vai e vem de opinião. Então, a denúncia não foi séria? Ou o depoimento como testemunho não foi sério? Então, não devemos nem considerar esse tipo de coisa. Agora, pergunto para o vereador Barreto, você como vereador, pergunto para o Edinho, para qualquer um de nós aqui, você ligaria para uma instituição para conseguir alimentos para essa instituição, ajeitaria o transporte, ele, o vereador ou seus assessores. Depois, esse alimento não chega na instituição, nós faríamos isso? Eu não faria jamais. E o próprio vereador Tucão, em 2009, não fez. Porque o que ele fez? Ele pediu alimentos, cerca de 9 toneladas de alimentos, e entregou para o Fundo Social, 2009. Mas, aí chegou o ano de 2010. E o que aconteceu em 2010? Teve uma campanha para deputado federal. Então, a meu ver, e ficou muito claro nos autos para mim, ele viu que era fácil conseguir os alimentos do Fome Zero em 2009, e fez a coisa correta, fez o bem, entregou para o Fundo Social, entrega aí para as pessoas pobres do Fome Zero os alimentos. Foi feito assim, tanto que ele mostrou, e o juiz disse, 2009, o vereador não fez nada errado. Mas daí chegou 2010. 2010 fez o mesmo trâmite, só que não chegaram os alimentos para as instituições COSA e Lar São Nicolau.
foi para uma casa na rua Francisco Egídio, não é isso? Francisco Jorge de Lima, lá no Plimec. E por que foi para lá? E não foi para o COSA? E por que não foi para o Lar São Nicolau a maior parte dos alimentos? E quando uma das instituições falou, ô, dona Edi, onde é que estão o feijão? Ah, apodreceu. Apodreceu onde? Então, basicamente é isso. Eu faria isso? Eu jamais faria isso. O Stati faria isso? Jamais o Stati faria isso. O Barreto faria? Não faria, porque nós prezamos o decoro parlamentar. Agora, se o vereador, e está nos autos muito claramente, o juiz assim o entendeu, que, de fato, ele merecia, segundo o juiz, essa condenação. E nós não estamos julgando isso. Nós estamos dizendo, essa atitude de um determinado ano conseguir alimentos, no outro ano, que é no eleitoral, fazer de maneira diferente, é falta de decoro ou não é falta de decoro? Cada um julgue, eu tenho as minhas convicções, não posso expressar agora, obviamente, antecipar o meu voto, que não podemos, né? Já falei várias vezes, até por rede social, nas oportunidades que eu tenho em falar, jamais declarei o voto previamente, porque não pode. Eu sei que não pode, senhor presidente, não precisa nem menear a cabeça, porque eu não vou falar a maneira que eu vou votar. Daqui a pouco eu falo. Mas, há falta de decoro ou não há falta de decoro? Essa é a questão, como diria Shakespeare, né? To be or not to be. Então, são coisas que a gente analisa. E tem outra coisa que eu acho que é importante também a gente dizer. Sai na rua, no Largo do Mercado, no Largo São Benedito, no Largo São João, aborde as pessoas e fale desse caso. Qual é o clamor popular? Qual é o clamor popular sobre esse caso? Que ficou extensivamente conhecido pela população. Vá e fale o determinado posicionamento seu a favor ou contra, diga para essas pessoas, espere a resposta do que elas falam para você. Ô, vereador, poxa, você vai votar dessa maneira ou vai votar da outra maneira? Vocês vão ter, certamente, todo mundo sabe o que eu estou falando e qual é a posição da maioria das pessoas que acompanharam esse caso. Então, já devido ao adiantado da hora, eu vou até parar com minha argumentação por aqui. Tenho muito clara a minha posição, que não vou externar nesse momento, e tenho certeza que todos os vereadores aqui prezam o decoro parlamentar. Se você pede alimentos, ou seja o que for, medicamentos, ou qualquer benesse para uma entidade beneficente, o destino tem que ser a entidade beneficente. Não pode ser uma rua, uma rua escondida num bairro de periferia, que vai albergar esses alimentos. Não pode. Tem que ser a instituição e tudo registradinho, quantas pessoas receberam, quantas pessoas deixaram de receber, qual a quantidade para cada pessoa. Tem que ser assim. Não pode ser diferente. Então, eu encerro por aqui. Agradeço aí a paciência de todos e muito obrigado.